Irmãos, boa noite. Eu vou passar aqui alguns versos, alguns versículos para os irmãos. Está lá em Lucas, capítulo de número 17. Capítulo 17 de Lucas. Se você puder abrir, versos 7 a 10, ou ler aqui mesmo. Pergunto para você aquilo que Jesus perguntou aos discípulos: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás? No fundo não é muito a nossa cultura isto, né? Ser dono de terra. Então para a gente soa um pouco pedante, um dono, dizer isso: vem aqui e faz isso para mim. Jesus está perguntando isso, ele sabe a resposta. A resposta dos fariseus seria qual? Ninguém vai fazer isso. Continua Jesus: porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Você vai agradecer ao seu funcionário por fazer o que ele deveria fazer? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quantos de vocês essa é a minha pergunta aqui: de que maneira você se identifica nessas palavras de Jesus? O que vocês se identificam? Primeiro é isso, né? Vocês se identificam nessas palavras de Jesus? Alguém se identifica? Dou-lhe uma, tadadã, dou-lhe duas, tadadã, dou-lhe três. Você se coloca na última. De que jeito? Você está falando o quê? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis. Você se... Como é que eu vou dizer? Você se vê ali no servos inúteis? É mesmo? Muitas vezes. Mais alguém? Pois não? Sei lá, em algumas situações eu já passei pelos dois lados, né? De achar que quem fez alguma coisa por mim fez mais que obrigação. Certo. E também sei lá, quando eu sou funcionário, me chateio às vezes por pensar que eu só fiz aquilo que eu tinha que fazer. Não excedi. Certo. E você se coloca aqui então? Cadê? Você se vê aqui, nos servos inúteis? Eu passo muito mais tempo aqui. Você passa muito mais tempo aqui. Irmão, vocês se veem aí? É verdade, eu estou perguntando assim, honestamente. Vocês se veem assim como nessa condição de servos inúteis? Mas por que vocês se veem assim? Que vocês estão se vendo mesmo nessa palavra de Jesus? É verdade? Certo. Não só fazer o que tem que fazer. Certo. E o que eu acho muito interessante é que para a gente poder se ver nessa fala aqui, servos inúteis, nós vamos ter que também nos ver aqui, fazer tudo quanto vos foi ordenado. A minha pergunta é: vocês estão enquadrados mesmo nisso? Vocês conseguem? Porque assim, uma coisa é você achar que Jesus Cristo está dizendo que nós somos servos inúteis porque vocês não fizeram o que deveriam fazer. Mas aqui não é que vocês não fizeram o que deveriam. Vocês teriam que ter feito tudo o que deveria e assim mesmo. Vocês se enquadram então nisso? Já fizeram tudo quanto tinha sido ordenado? Não, tudo ainda vai. Alguém aqui se vê nessa fala aqui, haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado? Não.
Ninguém. Aí que aspecto da vida? Exatamente. Aí Jesus, eu acho que ele está dizendo tudo a ver com a vida com Deus, né? Ah, não, então não. Nem inútil eu sou. Não, mas não. Por um lado, a gente faz mais com imperfeição, né? Então não faz tudo. Não, faz tudo. Faz tudo? Com imperfeição. É difícil dar a segunda milha. Tipo, não posso jogar, eu não digo por mim que eu estava conversando com o Marcos com o pessoal. Não existem coisas hoje no que eu vejo, no pênalti a briga, no pênalti tudo no que eu vejo que está errado. Só que eu fico quieto. Sabe? Então isso é um erro potencial da gente. Né? A omissão não é bom, né? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, a gente está pecando. Exatamente. Então é por isso que eu não considero um inútil. Eu quero começar isso. Quero começar hoje pensando nisso, porque assim, quando a gente fala de uma vida com Deus, a gente não fala de uma coisa qualquer. O que Jesus está propondo aqui, primeiro eu quero esclarecer que assim, Jesus não está chamando ninguém de inútil. Jesus está nos dizendo que o que Ele quer é que nós nos sintamos inúteis. Ele não está dizendo que apesar de você ter lutado e ter procurado fazer o máximo, que você é inútil para Ele. Mas Ele está dizendo assim, olha, é preciso ter um tipo de coração, um espírito nessa relação com Deus, que faça você sempre humilde a ponto de você saber o seguinte, você é um servo inútil porque você só fez o que deveria. E até nosso caso, como é o meu, fizemos imperfeitamente. Isso quando fizemos o que deveríamos. Jesus não está jogando fora todo o nosso esforço, mas Ele está pedindo para a gente ter uma visão bem equilibrada dele. É muito importante porque a gente vai estudar a questão do sofrimento e a gente vai estudar isso lá no livro de Jó. E lá no livro de Jó, essa questão do sofrimento muitas vezes nos incomoda, porque no livro de Jó a gente vê que um homem que fazia tudo muito certo na sua vida, um homem que era reto, um homem que era íntegro, um homem que era temente a Deus, um homem que se desviava do mal, ele passou por uma série de sofrimentos, como nós vimos a semana passada, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, levado a viver momentos da sua vida tão difíceis, ele mesmo disse açoites, perseguições, terrores por dentro, terrores por fora, espinho na carne. Sabe, a gente vai precisar lembrar que a nossa obediência, a nossa perfeição, o fato de nós buscarmos a Deus, não pode levar na nossa mente a ideia de que isso vai fazer com que a gente conquiste Deus. A nossa obediência não tem o objetivo de conquistar Deus. A nossa obediência é uma resposta a Deus. Não é um jeito de manipular a vontade de Deus. Então, quando a gente for observar, nesses 3 próximos encontros, o de hoje, mais 2, observar a história de Jó, o livro de Jó, e como se desenvolveu a questão do sofrimento, nós não podemos nos esquecer desse tema. De que, assim, na verdade, nós somos carentes da graça. Ele sabia que estava sendo provado? Jó, inicialmente não. Jó não sabia. Esse é um dos pontos, né? Como nós nem sempre sabemos e nem sempre nós temos a resposta logo no começo. A gente tem sempre as perguntas no começo. E quase sempre as perguntas são por quê? Até quando a gente está um pouquinho melhor na fé, a gente pergunta para quê? A semana passada nós falamos que, na verdade, uma boa pergunta é como? Como passar pela provação? Talvez essa seja a pergunta-chave. Como eu devo passar por isso? Como essa experiência vai trabalhar a meu favor? Hoje nós vamos trabalhar com esse tema. Vou convidar você a ficar em pé para cantarmos o hino 153. Hoje eu resolvi tocar, estou numa veia artística hoje, né?
como diriam os jovens aí, estou numa vibe artística, né? Então hoje eu resolvi tocar. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou. Faltou alguém aqui, né? Verdade. Vamos orar. Senhor, precisamos tanto desta maturidade que nos ajuda a vencer, mesmo que tenhamos que lutar e sofrer. Porque vitória, Pai, segundo a Tua palavra, é estar sempre mais perto de Ti. É sempre viver na Tua presença, é sempre confiar em Ti, é sempre ter o Senhor presente, mesmo que a Tua presença, Pai, se evidencie nas nossas maiores lutas, nas nossas maiores dores. Ajuda-nos a estudar a Tua palavra de uma maneira madura, com interesse nas coisas do Senhor, com verdadeiro interesse em crescer. Abençoa o nosso estudo esta noite, dá-nos entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós vamos caminhar juntos aqui por algum tempo. E eu vou precisar muito que você exercite uma compreensão sobre o sofrimento. Nós precisamos tirar de nós a ideia de que nós viemos aqui para ficar isentos de todo e qualquer sofrimento. Porque se você partir do ponto de vista, se você acha que ser um cristão nada tem a ver com sofrimento, você vai enfrentar um problema muito sério. Porque a realidade não é essa, você já sabe. Eu não preciso dizer isso para você. Porque mesmo o crente que frequente qualquer ambiente onde as pessoas digam pare de sofrer, e não tem poucos lugares dizendo isso, mesmo um crente que frequenta um lugar com essa experiência, o fato desse lugar existir e de ele continuar existindo, é sinal de que as pessoas têm a experiência do sofrimento, volta e meia estão passando por ela. Porque assim, imagina que abrimos uma porta hoje, estamos há 10 anos funcionando, e está escrito aqui, pare de sofrer. Se ainda estamos lidando com o pare de sofrer, porque nem tanta gente parou assim. É uma coisa simples, lógica, e é a realidade, gente. Você não tem nenhum amigo assim, que frequenta um ambiente do pare de sofrer,
e que ele falou, agora estou tudo bem, daqui 2 meses ele aparece de novo. Rapaz, você não tem ninguém assim? Ou você mesmo já não passou por isso? Sabe, nós não podemos ser meninos na nossa fé. É muito importante que a gente seja maduro. A Bíblia trabalha para a gente ser maduro. Deus trabalha para nós amadurecermos na nossa fé. Quer dizer, se você não desperta para o crescimento na fé, tem alguma coisa errada com a sua vida. Então, o livro de Jó, ele é um livro que ele retrata o sofrimento de um homem que tinha tudo, tinha filhos, tinha bens, tinha saúde, tinha vida espiritual e ele perdeu tudo. Então, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, são os capítulos de introdução deste livro. Eles abrem o livro falando sobre, como contando a cena, né? Ele apresenta a cena inicial. E a cena inicial, que é a que nós vamos ver hoje, a cena inicial é de um homem rico, um homem reto, um homem de Deus, mas um homem que perdeu todas as coisas. É esse drama que é apresentado no livro de Jó. Abra aí no livro de Jó. Eu gosto de dizer isso, alguns que já estudaram comigo sabem. É bom que você saiba, né? Eu já disse semana passada, acredito, que o livro de Jó é um livro de poesias. Já falei isso, né? O livro de Jó é um livro de poesias. Um jeito de você identificar isto é aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no texto. Veja lá o capítulo 1 e 2 do livro de Jó. Né? É mais fácil se você ver aqui, pelo menos aqui na Bíblia, só para ver por causa da diagramação do texto. A diagramação do texto. Será que vocês conseguem pôr lá na... Põe lá no telão, vê se você consegue pegar com essa câmera aqui. Ó. Consegue pôr esse texto lá no telão? Vai aparecer lá. Aí fica bom. Opa, apareceu o Jó com dor de cabeça tremenda. Aumenta, consegue dar zoom aqui? Yes or no? Nós somos todos como é que é? Internacionais esses dias. Consegue dar um zoom aqui nesse texto? Aproxima mais ou não? Se vê se... Opa! Vê se dá um zoomzão. Ó, melhor. Opa! Já dá bom. Tá ótimo. Veja só. Se você perceber, na sua Bíblia é possível você ver. Veja como que essa coluna, ela é colocada sempre com alinhamento, como é que fala? Justificado, né? Dos dois lados. Olha o capítulo 3 como muda. Tá vendo aqui, ó? O capítulo 3 muda. Alguma vez você abriu o livro de Jó, nos capítulos intermediários, e você pensou que estava no livro de Salmos? Já pensou nisso? Já aconteceu isso? Olha como muda. Aqui, ó. Aqui nós estamos no capítulo 29, ó. 30. Então, essa parte que ela não é justificada, essa parte aqui são poesias. A maior parte do livro de Jó é de poesias. Vai mudar, voltar no capítulo 32, nesses primeiros 5 versículos, ele volta ao justificado, ao colunado, depois volta a poesias. Ok? E depois só no capítulo 42. Só no capítulo 42, a partir do verso 7, olha lá, volta o justificado, tá vendo? Até aqui poesia, depois o justificado, voltando o texto em prosa. Muito obrigado pelo zoom. Então assim, esse texto aqui, só para você saber, é um texto em prosa. Descrição, texto descritivo. Depois do capítulo 3... até o capítulo 32, até o capítulo 31, né? Até o 31, nós temos um texto grande em poesias. Depois um trecho pequeno aqui, capítulo 32, versos de 1 a 5, um trecho de novo em prosa. E depois os capítulos que vão do capítulo 32, 6 ao 42, 7? Não, 42, 9, não é isso?
7, é isso mesmo. 7 não, 6, né? Que até o 6. 42, 6. Outro trecho em poesia. E depois o final do capítulo, 42, o final, um trecho em prosa. Essa é a estrutura do livro em termos de texto. Tá bom? O texto está assim dividido. A ênfase, é óbvio que a ênfase do texto são as poesias, porque Jó é um livro chamado livro sapiencial, um livro de sabedoria. Ele está no mesmo conjunto de literaturas de Cantares, de Eclesiastes, de Salmos, que são livros poéticos, livros de instrução, tá? Livros de instrução. Bom, Lamentações também. Esse aqui, então, é a distribuição do texto do livro de Jó. Aqui, a cena inicial. Aqui, o desenrolar do sofrimento. O desenvolvimento. Então, na verdade, essa literatura, esse material de Jó, ele vai dar, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ele vai dar muita atenção a este período aqui, que é o desenvolvimento, né, da história, desenvolvimento do sofrimento de Jó. Então você tem um ponto de partida, estava tudo bem, ficou tudo mal. Você tem o desenvolvimento de como, aqui está o nosso como Jó vivenciou a sua luta, o seu sofrimento. E depois aqui você vai ver o resultado final, que é a cena final. Irmãos, quando a gente estuda essas coisas, a gente sabe, né? A história toda. Jó não sabia. Nós podemos pegar o livro, dá para ler esse livro aqui em 3 horas diretas de leitura. Você lê esse livro até com bastante atenção. Em 3 horas você conhece por alto a história de Jó. Mas Jó precisou de um grande tempo para isso acontecer. Não existe ali uma perspectiva de tempo, quanto tempo aqueles diálogos perduraram, né? Mas Jó passou um bom tempo para tentar entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Assim acontece também na sua vida, quando você está nessa parte aqui, ó. Porque a cena inicial é quase sempre a mesma. Estava tudo bem num momento e depois as coisas ficam ruins. A questão toda está aqui. Como que você vivencia a sua dor? Como que você vivencia a sua luta? Como que você vivencia a sua dificuldade? Ela não precisa ser igual a de Jó. A de Jó é uma demonstração para nós. Ela não precisa ser tão dura quanto a de Jó. Ela nem precisa perdurar tanto tempo quanto perdurou a de Jó. O suficiente para a pele dele se tornar em carnes vivas, o suficiente para ele ter que coçar e arrancar a pele com cacos de telha, o suficiente para ele poder vivenciar isso com um propósito e vivenciar o propósito de Deus em tudo isso. De certa forma, a nossa vida está um pouco aqui, porque todos nós, às vezes estamos agora, às vezes no momento passado ou no momento por vir, vamos vivenciar ou estamos vivenciando toda essa dinâmica do sofrimento. Como servo de Deus, deve passar pelo sofrimento. É um processo de vida na direção certa. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Se alguém puder fazer isso. Tiago 1, 12. E ler para a gente bem alto. Aqui não dá para ler, ficou meio apagadão.
Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, a nossa vida, ela tem começo e fim para nós e para Deus. Nossa trajetória de vida, no que diz respeito aos objetivos de Deus para a nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Deus tem sempre um propósito de começar conosco num determinado ponto e nos levar a um ponto sempre mais elevado. Deus trabalha para aperfeiçoar seu povo. Lê aí ainda em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Pode falar, seu Adão. Quem conhece a palavra de Deus, aquele trecho que Jesus falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Certo. Isso ajuda muito bem a pessoa se comportar nos piores momentos da vida. Tudo passa, como diz Paulo, e nós voamos. Aí é Moisés, tudo passa e nós voamos. É. Mas de qualquer maneira, é exatamente isso. Mas é mais que isso. Jesus disse, no mundo passais aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você, por exemplo, usando esse versículo que o seu Adalto levantou, que é João capítulo 16, o último versículo de João 16. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê a ideia de início e fim, mas um fim crescente. Você não vê, no mundo passais por aflições, mas é isso mesmo. Não, você tem uma perspectiva positiva na fala de Jesus. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Peraí, cadê o microfone para passar para quem vai ler? Vai lá, Karina, você lê para a gente. Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Continua, desculpa, até o 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a ideia é que tudo na nossa vida vai passar, e o objetivo de Deus com toda essa história, com todo esse desenvolvimento da nossa vida, é a medida do varão perfeito. Tá? Essa é a coisa básica para você entender que é um processo de vida na direção certa. Então, você tem que começar a olhar a aprovação não pelo ponto de vista negativo do que ela tira de você, mas de uma maneira positiva do que ela pode lhe oferecer. Gente, isso não é um jogo de palavras. Isso é teologia bíblica, de como Deus propõe. Ele escreve a palavra de Deus justamente para nos mostrar isso. A história de Jó é uma demonstração disso. Não quero adiantar, alguns já conhecem a história, mas a história de Jó é exatamente isso. É um desenvolvimento para uma maturidade. Então, irmãos, é preciso entender este trabalho, porque quando você entender essa lógica do trabalho, e a gente vai falando o como, que nem a gente falou a semana passada, você começa a ver aqueles pontos do como de maneira mais positiva, e começar a aplicar de maneira mais positiva. Na semana passada nós vimos a questão do propósito, o caráter de Deus. Nós vamos ver hoje de novo, só recordar um pouco do que a gente viu a semana passada. Semana passada nós estudamos um texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, não é isso? E lá no texto de 2 Coríntios nós vimos algumas coisas. A primeira delas é, como que o homem de Deus passa pela provação? O homem de Deus não precisa negar o sofrimento. Você não vai melhorar porque você entrou num lugar que está te dizendo assim, você não está sofrendo. Em nome de Jesus, declara aí, eu não estou sofrendo mais. Aprenda a dizer não para o seu sofrimento. Não é negando. O apóstolo Paulo ele diz assim, porque não queremos, irmãos,
que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. O apóstolo Paulo nunca negou, Jó não negou, você vai ver isso. Jó assumiu que estava sofrendo. Essa questão, essa coisa, desculpa usar a expressão assim, mas é muito infantil essa ideia de dizer assim, diga não para o sofrimento. Não, nós temos que aprender com o sofrimento. Às vezes o sofrimento ajuda também a pessoa se desviar do mal. Sim, também. Por isso que eu estou falando. Ele ensina. Eu não estou dizendo que você vai buscar o sofrimento como um ideal de vida. Então eu vou buscar o sofrimento porque eu aprendo no sofrimento. Não, mas quando ele vier, você tem que aprender a lidar com ele. Você vai fazer de tudo para sair do sofrimento. Você vai fazer de tudo para estar numa situação melhor? Sim. Mas você não vai se perder. Este é o ponto. Porque o grande problema não é o sofrimento em si, é que a gente se perde. Pessoas se perdem por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento, tomam decisões. Por causa do sofrimento, tomam direções que a levam para longe de Deus. E aquele propósito inicial do varão perfeito fica perdido. E depois que você dá um passo na outra direção, você está mais longe. Você levantou assim a mão muito discreta, assim, mas eu percebi. Vai lá, Camila. Ok, se for em inglês a gente tem tradutor, tá? É uma experiência própria até do sofrimento. Quando tem assim, diga não ao sofrimento, aí você diz não e acaba se frustrando porque o sofrimento vem de qualquer forma, né? E aí você sofre duas vezes, por não ter sofrido antes e por estar frustrado por sofrer de novo. E o pior dessa frustração é que essa é uma frustração que ela te leva a dizer o seguinte, quer dizer, tá as duas uma, ou eu não tenho fé ou Deus não me ama. E isso leva muitas pessoas a se afastarem, eu acho. É uma Não, experiência. totalmente. Porque se eu chego à conclusão, eu não tenho fé, não estou caminhando naquela direção. E se eu chegar à conclusão, Deus não me ama, também não estou chegando naquela direção. Esse aqui é o esquema básico que você tem que ter em mente. Tudo que nos acontece, o desenvolvimento da nossa vida, é um progresso, é um processo na direção correta. É um processo de vida na direção certa. Você tem toda a razão. E é ruim a gente aprender errado, porque quando a gente descobre que está errado, aí vem a terceira frustração. Por que eu vivi assim? Né? Paulo não negou, Paulo não diminuiu a intensidade. Ele não ficou assim, vai passar, é só uma dorzinha. Olha o que ele diz, porquanto foi acima das nossas forças. Paulo não omitiu seus efeitos, ele falou, a ponto de desesperarmos da própria vida. Gente, dependendo do que a gente passa, pode bater um desespero desse tipo aqui. Pois não? Estava pensando, no caso de Jó, eu acho que não tem ninguém mais sofreu, né? Na Bíblia e até hoje. Tirando Jesus. Jesus é uma cultura. Mas ele, porque foi assim, veio tudo de repente, né? Na vida dele. Foi. Primeiro os acidentes lá, os filhos foi morrendo atrás do outro, perdeu casa, perdeu tudo, os animais. Não, os filhos não foram morrendo atrás do outro, não. Foi todos de uma vez só, caiu o teto, né? Depois os animais foram roubados, morreu também. E aí a saúde, né? Perdeu tudo, veio tudo que é desgraça que podia vir, veio de uma vez só. Só não perdeu a mulher.
E a sogra, né? A tribulação. Só não perdeu a mulher, a tribulação foi completa. A mulher não insistia com ele. Não, gente, é porque a mulher dele chegou para ele e falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Gente, a gente não pode perder essas oportunidades para fazer um graceiro, tá? Desculpa, senhora. Não teve toda essa intensidade, todos esses aspectos aí. Teve toda essa intensidade, e quando Jó, no desenvolvimento do seu sofrimento, vai descrever estas coisas, você vai perceber o quanto ele carrega na intensidade do seu sofrimento. Você vai observar que aquela moldura que nós fizemos a semana passada, ela vai ser encontrada também no livro de Jó. Tá? Você vai ver, por exemplo, no caso, não negar o sofrimento, tá? Não negar a intensidade e não negar também os efeitos, porque Jó tem lá uns momentos. Nós separei uns 2 versículos aí. Não, separei um versículo que é uma poesia repetida, né? 2 versos repetidos, que ele fala assim: olha, eu não queria estar vivo. Eu não queria estar vivo. Paulo não para por aí, ainda bem, né? Paulo não parou por aí, porque a gente precisa ir em frente. Paulo descobriu que estava sofrendo, mas Paulo identificou propósitos no seu sofrimento. Então Paulo começa a passar pelo sofrimento, reconhecendo que está num momento difícil, mas ele não para aí. Esse é o ponto. Nós temos que ter essa moldura aqui, ó. Eu sei que tem um desenvolvimento de sofrimento acontecendo, mas ele tem que ter um propósito. E Paulo identificou o propósito. No caso de Paulo, ele diz assim: contudo, já em nós mesmos recebemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Paulo, então, ele diz o seguinte: olha, talvez Paulo poderia nos ajudar se ele dissesse um pouco mais assim. Talvez Paulo tivesse alguma inclinação a confiar em si mesmo, porque Paulo era muito bom. Era bom de teologia, era bom de matemática, falava várias línguas, era bom de física, geografia, português, biologia. Não, Paulo era um cidadão muito inteligente, muito capaz, estudou na melhor escola que se poderia estudar, tinha capacidade física e intelectual, espiritual, um homem de Deus. E paciente um pouco também, certa hora. No caso daquele... Ele não era casado, então tinha tudo para dar certo. Ele não estava naquele barco, lembra? Foi ela que provocou. No caso do barco, eu li faz muito tempo, mas ele, diante do que ele sabia, ele queria contornar a impaciência das pessoas. Sim, não, naquele momento, né? Foi. Naquele momento ele tentou controlar todo mundo: fica calmos, nós vamos sair dessa. Né? Mesmo lá na prisão, né? Não deixou ninguém fugir. Né? Mas Paulo identificou o propósito, e um propósito tem a ver com o seu caráter. Exatamente com esse processo aqui. Paulo sabia muito bem que um homem que confia em si mesmo não pode ser parecido com Jesus. Então Paulo identifica o problema, e ele identifica o propósito do sofrimento. E Paulo vai além. Ele identifica também o autor. Jó passa pelas mesmas coisas. A dificuldade de Jó foi aqui, ó. Jó vai fazer isso no texto. Jó vai identificar o problema. Só que bem mais tarde. É que nós estamos falando de Paulo aqui. Ele pôs tudo isso num texto de 3 versículos. 2 Coríntios 1, 8, 9 e 10. Jó são 42 capítulos. Mas isso está lá. Jó depois identificando a obra que Deus havia feito. Paulo aqui também está escrevendo depois de passar pelo sofrimento. Então o processo, gente, nem sempre é fácil de lidar. Vai lá, Jonatas. Comparando os dois casos, é um pouquinho diferente de Jó para Paulo, porque Paulo ele
por estar no meio de uma missão, isso pode dar um senso um pouquinho melhor de propósito. Pode. E Jó, não que foi por acaso, mas dá a entender, assim, olhos só humanos, de que a missão, assim, na verdade não era uma missão, aconteceu por acaso e toda aquela desgraça veio sobre ele. Enquanto que Paulo, por estar no meio de uma missão, talvez seja um pouquinho, não que seja fácil. Você tem mais coisas. Mas tem que lembrar que Paulo tem todo o Velho Testamento escrito. Jó não. Jó não tem a história da redenção contada. Paulo tem Jesus Cristo que veio e que disse que era para nos dar vida. Jó não tem isso. Então assim, nós... tinha as igrejas que oravam por ele. Sim, mas Jó... Nós temos que lembrar que Jó, na história da redenção, talvez seja até o primeiro livro da história da redenção. No livro de Jó não fala da lei, não fala da aliança, não fala desses elementos que vieram posteriormente e que Paulo tinha na mão. Jó não era judeu, né? Não, Jó era do Oriente. Não havia povo judeu ainda. Havia... os semitas, de uma forma muito geral, uma família grande, e a gente acha, porque assim, a gente não tem dados, eu pelo menos não sou linguista, né, para estudar isso aí dessa maneira, mas nós não temos dados para dizer a data em que Jó foi escrito, mas possivelmente é um livro anterior à história de Jó, ela com certeza é anterior ao Pentateuco. A história de Jó aconteceu antes do Pentateuco. E o livro também deve ter acontecido antes do Pentateuco, porque senão teria alguma referência à lei, alguma coisa assim. Olha, do mesmo jeito que hoje ocorre na lei, aconteceu com um homem chamado Jó. Nós não temos nenhuma referência à lei no livro de Jó. Alguns dizem, inclusive, o que foi usado isso para explicar o sofrimento do povo no edito lá que ficou. Pode ser. Então, agora, o que se diz comumente é que tenha sido talvez escrito por Moisés. O engraçado é que ele tinha alguma referência ou noção de sacrifício como, sei lá... Não tem sacrifício, não tem morte de animais. Mas ele tem algumas coisas que nós não vamos ver hoje. Uma delas que me chama muita atenção é que ele tem uma frase assim: eu sei que o meu Redentor vive. Isso era uma... Lembra? Gente, que gostoso a gente estudar, né? Lembra Gênesis 3,15, a primeira promessa? A primeira promessa, Gênesis 3,15. O que Gênesis 3,15 promete? Que a semente da mulher vai pisar a cabeça, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então, eu não sei se eu já falei aqui na quarta-feira, eu já falei tantas coisas que eu falo em todo lugar, mas assim, que esta promessa, ela passou a impregnar a maneira como as pessoas viviam. As pessoas viviam esperando esse Redentor chegar. Então, muito possivelmente, quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, tem a ver com esta antiga promessa que vai passando, e vai se tornando história de todos os povos de uma certa maneira. Não é isso que o... Ah, sim, que é... Quem foi você que falou? Eu lembro que... sim, que ele oferecia o holocausto pelos filhos. Até pelos filhos, no caso. Que não tem um contexto de templo, nem de tabernáculo, nem de sacerdote, né? Mas sim, lembra que Abel ofereceu o sacrifício. É verdade. Né? Então assim, existe uma história, a história humana é uma história só. História da humanidade. Noé fez isso também. Sim, Noé, veja só, a história da humanidade é uma história só. Essas primeiras histórias, Adão, Abel, elas são história de todos os povos. E de uma certa maneira os povos foram desenvolvendo sua história pessoal, a história de cada povo, a partir dessas. Uns mudam aqui, outros mudam ali. Você tem vários relatos, né, da origem do homem. Alguns muito similares ao relato bíblico, outros assim, um pouco mirabolantes, né, sobre um Deus mau, um Deus bom. Aquele que queimava os filhos, lembra? A questão como
a questão começa, né? O povo queimava o sírio, não tem no igreja, não tinha Deus um mal no bom. Um Deus mau, um Deus bom. Explica, né? Muitos povos têm a tradição de contar a história de um dia de inundação geral. Então essas histórias eram contadas. Possivelmente Jó, então, está baseado aqui para ele dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó vai identificar o autor dos seus problemas, ou o autor do seu sofrimento. E é contra este autor do sofrimento que Jó vai falar na maior parte das poesias, no ponto onde que ele fala e ele reclama de Deus. Tá bom? Paulo, ele confiava no poder e no caráter de Deus. Lembra que ele dizia o seguinte: o qual nos livrou e nos livrará? E o caráter constante. Sabe que Deus sempre vai fazer isso. Deus sempre vai fazer isto. Ou seja, não importa o que acontece aqui, ele sabe que Deus trará o varão perfeito, a imagem de Cristo, na vida dele. Esse é o propósito que Paulo identifica nas suas provações. Vai que eu estou demorando tempo demais em Paulo. Paulo era da semana passada. E por fim, a ideia de comunhão dos sofrimentos. Jó tem essa comunhão de sofrimentos em dois tipos de comunhão desses sofrimentos. Uma negativa e uma razoavelmente positiva. Mas ao final, parece que... Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim, Paulo, ele pede às pessoas que orem por ele. Ele diz assim: eu não quero só que vocês saibam do meu sofrimento, eu quero que vocês saibam e vocês façam parte disso. Orem, ajudem-me com suas orações. E ele diz: para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então ele vai dizer o seguinte: quando eu sair desta, todos ganhamos. E é assim que funciona. Jó também. A gente vai ver na última aula. Talvez tenha pecado, né? Sim, mas no final do livro, todos vão sair ganhando com Jó. Apesar da repreensão do Senhor para os amigos de Jó, no final termina em oração pelos amigos de Jó. Tá bom? Eu acho que além do livro de Jó falar, a gente deve fazer, quando a gente está passando pelo sofrimento, acho que ele ensina também o que a gente deve fazer e não fazer, quando pessoas próximas a nós estão passando por aquelas situações. Sim, lógico. É uma coisa assim bastante natural. Quando você aprende a passar pelo sofrimento como um servo de Deus, você está apto a ensinar outros. Foi o que Paulo fez. Paulo diz: a consolação com que eu sou consolado, eu consolo os outros. Você está apto a ensinar seus filhos. Você está apto a ajudar pessoas a passarem. É sempre assim. Aquele que passa por uma luta está apto, está habilitado a ajudar ao outro que passa por luta semelhante. Natural. Às vezes a gente nem precisa passar pela mesma luta que o outro, mas a gente, porque passamos pela nossa, é diferente da dele. Mas, gente, a moldura é a mesma. O ensino bíblico muda o nome, muda a cidade, muda o quê, mas o como é um processo igual. Tá bom? Até muda de vez em quando o endereço. Às vezes acontece em Ur dos Caldeus e às vezes acontece lá em Corinto. Quem foi Jó? A semelhança de Paulo, Jó também não era um homem ruim, era um homem de bom currículo. É ou não é? Abra lá em Jó capítulo 1. Alguém lê para mim aí o verso 1. Jó 1. Gente, não vamos ler os capítulos todos, porque você já imaginou, né? 3 aulas para ler todos os capítulos de Jó não vai dar, né? Então vamos saltar, tá bom? Jó 1. Quem achou pode ler. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Muito bem, está aí o currículo de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Como você leu aí numa outra versão, usando palavras diferentes, o que a gente quer chamar a atenção é de que Jó era tudo isso aqui. Isso aqui já começa a nos ensinar algumas coisas, eu acho importante a gente aprender.
Né? Primeiro, se Jó era tudo isso, o que é que Deus queria fazer na vida de Jó? Gente, eu não sei qual é a escala, mas Jó, pelo que eu vejo aí a descrição, né? Cuidar dele com os filhos, tal, eu acho que ele não está aqui não, eu acho que ele está aqui, mais ou menos aqui assim, ó. Se não tiver mais para cá. Depende com quem eu vou comparar. Se eu for comparar com o Neylor, tá onde, Neylor? Você é grandão, né? Deve estar bem aqui. O que Deus queria com Jó ao fazer ele nascer? O que vocês acham? Jó também queria saber isso, sabia? Jó também queria. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Se Jó falasse em português. Por que não morri no ventre de minha madre? Ou de minha madre já é outra língua, né? No ventre da madre. Já é outra língua. Eu estou muito internacional ultimamente. Vou terminar domingo que vem falando a língua do P, tá? Ele faltava alguma coisinha. Talvez ele esteja lá, mesmo onde você colocou lá, mas faltava alguma coisa. Certo, mas Jó não sabia. Nós estamos lendo o livro de Jó, nós sabemos que falta. Mas Jó não sabia. A perspectiva. Não entra na pele, não, vai, entra só na roupa de Jó, que a pele depois vai ficar mais difícil. Entra na roupa de Jó e fala assim: o que está acontecendo? Quando ele pergunta por que eu nasci, ele está tentando descobrir o que é que Deus quer com ele. Fazer um homem nascer para estar daquele jeito? Essa é a pergunta dele. Não, mas sim, mas vai demorar a chegar lá. Vai lá antes. Spoiler do filme. Assim, olhando para o outro lado, né? Para o propósito eterno de Deus, certo? A história de Jó foi necessária para edificar muitos outros povos que viriam depois dele. Entendo? Para nós, então, tipo... Nós estamos estudando Jó. Então. Nós somos um exemplo disso. Só que assim, Jó não sabe disso. Pastor, talvez Jó achasse que a vida dele estava boa do jeito que estava e que não faltava mais nada para ele. Não, isso eu tenho certeza. Que a vida dele estava boa do jeito que estava. Porque do jeito que ficou, minha filha, o negócio ficou ruim para ele. Né? O que escreveu uma vida excelente. Quem queria ter aquela vida que ele tinha? Sim, ele queria ter aquela vida que ele tinha. Só que assim, Jó quer saber então o propósito. Essas perguntas de Jó, que já são do capítulo 3, tá? Essas perguntas de Jó são perguntas de quem quer entender algum propósito na vida. A vida tem que ter algum propósito. Gente, a filosofia moderna, depois da Renascença, quando o teísmo, que é aquela crença num Deus que controla todas as coisas, deixou de ser a crença geral, e muita gente passou a negar a existência de Deus, a humanidade entrou num colapso filosófico, boa palavra, num colapso filosófico, e você chega, por exemplo, a ter uma filosofia nihilista de Nietzsche, dizendo assim, nada tem sentido. A grande pergunta que fez Nietzsche dizer que nada tem sentido foi a morte. Assim, qual é o sentido de tudo? Então o existencialismo dizia existir, ser. E Nietzsche fala, mas e depois? Se depois não existe nada, nós somos o povo desesperado. A humanidade sempre perguntou qual é a razão, qual o objetivo de existir. É isso que move as pessoas. Só que Jó chegou num ponto em que ele não está encontrando isso. Jonatas, levantou a mão? Eu acho. Assim, essa eu acho uma pergunta muito difícil de responder, mesmo sabendo a história de Jó e pensando assim, para ele especificamente. Não
para tudo que a gente consegue aplicar depois, que ele é um exemplo de Cristo, um tipo de Cristo e tudo mais. Mas eu acho que para ele, eu acho que ele conseguiu identificar isso um pouco, é conhecer melhor a Deus. Assim, por mais que isso seja muito abrangente, etc., eu acho que quando ele fala que na minha carne eu vou vê-lo e etc., eu acho que ele pôde conhecer a Deus de uma forma especial, que a prosperidade dele não garantia isso, e o sofrimento dele é que... Esse é o desenvolvimento, isso é o que vai acontecer. O que vai acontecer é aquele processo de crescimento. Às vezes é conhecer a Deus, às vezes é desfrutar mais de Deus. Jó queria saber, você tem que partir desse princípio, de que a mesma coisa que Deus queria de Jó quando o fez nascer, quer de você. E é uma coisa simples: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O problema nosso com o sofrimento é que a gente pensa na vida para nós. A gente só encara a vida pensando em quem? Em nós. Nós achamos que existimos para nós. Aliás, nós achamos que Deus existe para nós. Que a nossa história pessoal tem como objetivo nós. E isso não é verdade. Tudo que Deus fez para a sua própria glória. E o que Deus fizer na sua vida, para que você possa glorificá-lo e desfrutar melhor dele, tudo isso é o que é o bem. Qualquer coisa que caminhe noutra direção, que substitua Deus, que gere autoconfiança, que gere o egoísmo, tudo que faz você se afastar de Deus é mal. Fala, meu irmão. Pegando uma questão de confiança, né? Também numa coisa que nos explica. Ele tinha uma fé baseada no controle, por causa que não teve uma hora que ele não pensa assim, pô, eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou recebendo isso? Então um homem hoje, inclusive hoje, vai com tudo tem que falar, não, eu não preciso, eu preciso ir para a igreja, não tudo, porque eu tenho que ter algo em troca. Então eu não gosto, não como de ver, não gosto de Deus. Lembra aquele esqueminha que eu sempre desenho, né? Como eu tenho que repetir, porque eu tenho que me tornar aquele cara famoso lá, que eu falei para vocês. Tem que repetir o desenho. Né? A vida, a realidade. A realidade. A gente tem insistido em dizer que tudo tem que ter sentido a partir de Deus, não é isso? A vida tem que ter sentido a partir de Deus. No caso, muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer que Deus tenha sentido a partir da nossa vida. A gente quer olhar para a nossa vida para dar sentido a Deus. Se a nossa vida é boa, nosso Deus é bom. Se a nossa vida é ruim, nosso Deus é ruim. Ou nosso Deus não nos ama. Eu tenho a impressão que Jó é bem parecido com... Comigo? Não. Com você? Não, talvez com a maioria assim, das pessoas que tem uma percepção de Deus assim, né? Essas pessoas geralmente têm a sensação de que estão no controle sobre o seu trabalho, família, sobre o seu dinheiro, né? Mas aí lembra de acender uma velhinha ali pro santo como um sinal de que, para manter tudo aquilo que ele tem, entendeu? É garantido. É uma forma de manutenção. É, assim, ele vê sentido em Deus porque o que ele quer é uma vida boa. Exato. Então, é exatamente essa inversão aqui, ó. Entendeu? E quando ele faz isso, no fundo, o que ele está fazendo é isso aqui, ó. Ele está buscando a si mesmo. A glória de si mesmo.
Então assim, este processo de buscar a glória de Deus é um processo que tem que fazer morrer a nossa natureza. Deus estava fazendo isso com Jó. Bruna levantou a mão? Não? Ah, foi o... Foi isso que Satanás usou para o artifício lá na hora de conversar com Deus, para dar tudo para ele, por isso que ele... Exato, essa foi a acusação de Satanás. Vamos ver esse texto? Obrigado por lembrar. Capítulo de número 1. O versículo 1 nós lemos, aí vai descrever o que Jó possuía, e Jó era muito rico, dá para vocês perceberem. Os filhos de Jó, só vou explicar aqui o contexto. Os filhos de Jó faziam banquetes, no final das festas eles iam para casa um do outro, tinham aquela comunhão, né? Turma, gente boa, festeira, é bom, né? Tem dinheiro e tem condição de fazer festa, o tempo todo eles faziam isso, né? E aí no versículo de número 6, no versículo de número 6, o diabo está na presença de Deus e chega para Deus e diz o seguinte: interessante, Deus dá uma cutucada, né? Deus dá uma cutucada, né? Jó não sabia, mas se Jó soubesse, falou: Deus, você não tem outra pessoa para você falar da outra pessoa, não? Versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Gente, debalde. Por favor, não vamos pensar que debalde. Debalde é assim. Camões, né? Tá certo. À toa, né? Por acaso, né? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Sebe, lembra aquela cerquinha que põe para a uva subir? Para a uva produzir? Ele está dizendo assim: o Senhor não deu condições para Jó produzir, o Senhor deu tudo para ele. O dólar estava baixo, os investimentos estavam altos, tal. Petrobras estava bem, ele descobriu o pré-sal e tudo mais. A sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás acusa Jó de ter exatamente esse tipo de fé, a fé baseada na troca. Foi a acusação de Satanás. Aliás, foi a acusação de Satanás, foi a acusação dos amigos de Jó, e foi a acusação de Eliú, e foi a acusação do Eduardo, de muita gente, muitos teólogos, né? Nós vamos ver que não era exatamente assim, mas que tinha um probleminha na relação de Jó com Deus. Eu pelo menos sou dessa posição, que caso a fé dele, eu não estou falando que não existe nenhum tipo de elemento dessa possível fé por troca e etc, não estou tentando justificar totalmente, mas eu acho que se essa fosse a base da fé dele mesmo, como muita gente defende, os próprios amigos ficam cutucando o tempo todo, eu acho que esse primeiro evento de tudo que ele perdeu fora do corpo dele, já teria causado Veja, a gente sabe que não é a fé de troca, porque diz que ele era temente a Deus. Deus está dizendo que ele era um homem de fé. Então ele não tinha essa fé distorcida a este ponto. Mas tinha um probleminha que eu não vou adiantar agora, porque tem que deixar um segredinho para depois. Não, isso que eu ia comentar. O próprio Deus fala dele, Deus não ia falar ironicamente. Né? Deus não está enganando a gente só para construir um suspense, né? O próprio Deus disse que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, tá? E, gente, de certa maneira, no processo, nós também somos considerados justos, só que somos justos em processo de justificação, de conserto, tá bom? O propósito é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Aprender a se relacionar com Deus de uma maneira que toda a nossa relação traga glória somente ao nome de Deus.
Veja, eu gosto dessa pergunta e gosto de usar o desfrutar, porque assim, o maior desfrute que você pode ter de Deus, o menor desfrute que você venha a ter de Deus, que você conseguir desfrutar um pouco de quem é o seu Deus, você vai glorificá-lo. Glorificá-lo com o que você faz e glorificá-lo porque você entende quem Ele é. Qualquer coisa que você usufrua de Deus, o problema nosso é que às vezes a gente fecha o nosso coração para isso. A gente quer desfrutar da vida. Só que pegando isso, se não colocamos isso no olho no fechado, não vai ser uma fé superficial. Nós? Porque, eu vejo, temos. Sabemos, não entendemos que vamos passar pelo sofrimento, no consequência, no pecado todo. Aí na primeira chuva que acontece, não, mas assim, sim, quando a gente reage assim, mas é possível amadurecer. Veja, nós não estamos aqui estudando só para ficar, como eu queria ter uma fé assim. É possível mudar. O nosso problema é que a gente não assume o compromisso com esta fé. Nós precisamos assumir, às vezes a gente assume compromissos bobos com a nossa fé. A gente assume compromisso com a música da igreja, a gente assume compromisso com o pastor, a gente assume compromisso que essa igreja é bonita, é feia, a gente assume compromisso se a linguagem é inteligente, a gente quer compromissos que não constroem fé. Nossa fé é construída em compromissos com a palavra, com a vida, gente, com humildade, mas é com a vida, com Deus. Não adianta, você pode estar onde for, se você sai de um culto e sua semana não consegue ser uma semana de quebrantamento, tem coisa errada aí, sua fé vai ser superficial, aí vai acontecer isso mesmo, a primeira tempestade você afunda, você fica, oh meu Deus, onde é que o senhor está? Né? A fé dos 3 porquinhos? O primeiro é o vento de novo. Vou anotar essa, deixa eu anotar essa. Minha próxima palestra vai ser a fé dos 3 porquinhos. Igual um pastor que sempre, eu ouvi um testemunho esse dia de um pastor que sempre ele falava a mesma coisa. Esse crente maracujá. Né? Tá sempre de cara feia, né? O crente maracujá. Irmãos, vamos aprender, primeiramente, que não se trata da nossa vida, mas da glória de Deus. Gente, o objetivo não é isso aqui, não é a nossa vida. Essa nossa relação com a existência, nós viemos a este mundo não por causa da nossa própria vida. Nós viemos a este mundo para que de alguma maneira tudo nos conduza a glorificar a Deus. É a glória de Deus que interessa. Ele que é o Criador, gente. Ele que criou tudo para a sua glória. Sabe, o propósito da nossa existência, eu sei que a gente, eu queria pelo menos um pouquinho, né, Deus? Mas é que quando a gente começar, igual o John Piper fala muito, né? Quando a gente começar a aprender a ter satisfação em Deus, isso também nos satisfará. Abra aí o Salmo 40, será que é o 40? Deixa eu confirmar se é o 40, eu sempre confundo esses 2 salmos. Não é o 40 não, é o 37. Lê para mim aí o verso de número 4. Salmo 40, verso 4. Vamos ler mais de uma versão. É 37, 4. Desculpa, 37, 4. Eu falei que eu sempre confundo? É 37, 4. Eu tenho que abrir porque eu sei o lugar que está que o 40 começa bem baixinho lá no rodapé. Peraí, lê aí. Fará sobressair. Não, 37, 4, é isso? Não, 37, 4. Agrada-se.
Agrada-te. Vai lá. Calma, vamos ler mais de uma versão. Lê aí. É o 4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muito bem, outro. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Próximo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quem mais? Mais algum? Faça do Senhor a sua alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Interessante, né? Vocês viram aí? Eu gosto de interpretar esse salmo assim. Eu acho que as traduções, elas nos fazem perder isso. Agrada-te do Senhor. Agrada-te, ou deleita-te. Ou faça, como é que está na sua aí? Faça do Senhor a sua, ou alegre-te no teu Senhor. E quando você se alegrar nele, o seu coração, sabe o coração onde está, né? Aqui, ó, na mente. O seu coração se satisfaz com isto. É igual Eduardo e a Thalita. É Thalita, né? O Eduardo e a Thalita, que é a namorada dele. Ele passa a tarde inteira fazendo um pão para ela. É ou não é? Dá trabalho, não dá? Às vezes pode até cansar. Mas a alegria... Faz, gente, faz pão esse menino. Ele foi pizzaiolo, tudo, não é? É filho do Valdeci. Não, não é não. Olha lá, ele passa a tarde trabalhando, fazendo pão, pensando na namorada. É cansativo, dá trabalho, tem que despender tempo, dinheiro até. Mas isso não te dá prazer? Te dá prazer agradá-la. É que você se agrada de agradá-la. Deu para perceber isso? Você sente prazer em agradá-la. Você se agrada em agradá-la. É como se o Salmo tivesse assim, a gente precisa aprender que quando a gente agrada a Deus, isso deveria nos agradar. Essa deveria ser a grande satisfação da nossa existência. Saber que, por exemplo, eu perdi aqui, mas eu perdi para agradar a Deus. Ele conta sempre aquela história de que ele não pegou o dinheiro lá, não adulterou a nota. E não adulterou a nota porque estava agradando a Deus. Aprender a ter prazer, eu estou perdendo, mas eu sei que estou agradando a meu Deus fazendo o que eu estou fazendo. Agrada-te do Senhor. E agradar a esse Senhor fará com que Ele complete seu coração. Oi. Porque a gente não pode fazer essa leitura na base da teologia da troca. Agrada a Deus, faz um agrado para Deus, para Ele te dar o que você quer. Isso é a teologia da troca. É justamente isso que a gente está dizendo que Jó não está fazendo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tenha prazer em agradar o Senhor, e isto, o próprio agrado de Deus, o próprio Deus agradado, satisfará você. Era como Jesus fazia. A minha comida e a minha bebida é fazer a tua vontade, é fazer o que te agrada. E aí o Pai... Sim, mas aqui é ainda mais que isso. Aí o pai olha para o filho e fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não está dizendo, esse é o meu filho amado, eu dou tudo de bom para ele. Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Porque o que ele faz é para o meu prazer. Eu pergunto para você, se tudo que você faz é para o prazer de Deus. Se você já percebeu isto. Ou você faz pensando na sua vida. Ou a glória você busca para você. Eu tenho tristeza porque
porque o povo de Deus não aprende isso. É tardio para ouvir isto. Pode falar, meu irmão. Eu penso, no caso de Jesus, e no nosso caso também pode ser muitas vezes, ou a maioria das vezes. Quanto mais a gente quer agradar a Deus, a gente tem que estar disposto ao sofrimento, que foi o caso de Jesus. Ele só teve um ministério de 3 anos nele, e o crente também, nós, que devemos ter Jesus como nosso exemplo. Quando a gente quer agradar a Deus, isso, embora a gente sabe que está agradando a Deus, a gente não quer troca, mas vendo uma vida de igreja terrena, que nós estamos aqui vivendo nessa terra, a gente não é reconhecido pelos irmãos, a gente sofre, a gente tem consciência de que está agradando a Deus ou está buscando agradar a Deus. Por isso que eu falei no início, com imperfeição, a gente faz as coisas, mas com imperfeição. Mas o cristão verdadeiro, ele tem a intenção de estar agradando a Deus. Só que quando ele está agradando a Deus, é ele com Deus e todo o resto da humanidade não está vendo isso. Sim, não, mas não podemos ser tão pessimistas. Nós vamos encontrar pessoas que vão andar conosco. Mas não estamos tão sós. Estou buscando. Agora, quanto mais nós amadurecemos como igreja, mais nós vamos entender essa caminhada uns dos outros. Lembra que eu falei de Paulo, a comunhão lá? Ele falava do sofrimento dele para os outros, falava, gente, ore comigo. E no final das contas, quando eu ganhar, todo mundo ganha. Nem sempre o andar com Deus gera sofrimento, mas quando gerar, nós temos que aprender a lidar com esse sofrimento, que é o passo nas nossas aulas aqui. Aprender a lidar com esse sofrimento, porque assim, gente, aqui a gente está estudando aprender a lidar com o sofrimento. Mas a vida também não é só isso, não, gente. A gente tem aqueles momentos em que a gente encontra coisas tão boas na vida da gente. Quem é que levantou a mão? Levanta de novo para eu saber quem é. Vai lá, Fátima primeiro, Fátima. Não, pastor, eu entendi o que você falou, porque assim, a gente vive num conflito aqui na Terra sempre assim, né? Porque ele falou, né, que às vezes até na própria igreja, assim, as pessoas não veem aquele irmão que está sofrendo, às vezes, como, assim, pode ser para a glória de Deus aquele sofrimento, né? Por exemplo, quando aconteceu aquele problema com a Esther, né? No velório dela, nossa, aquilo lá me marcou muito. O pastor Valmir falou, né? Que desde o começo ela falou, a minha doença é para a glória de Deus. Mas nem sempre a igreja vê desse jeito. Nem sempre os próprios irmãos que deveriam estar do lado da gente vê desse jeito. Mas por que não vê? Então precisava ter uma mudança até dentro. Que nem o pastor falou, às vezes a igreja não enxerga essas coisas, que nem o Salmo 23, né? Quantas vezes eu já vi as pessoas entenderem assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, então eu me apego com Deus, porque nada vai me faltar. E ao contrário, o Senhor é meu pastor, Ele me basta, de nada eu preciso. Né? Aquele outro texto que o pastor Marcos Kleber também falou, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Muitas vezes a gente via esse texto, nossa, só que Deus preparou para mim, né? Eu vou ver lá no céu uma coisa maravilhosa, quando eu vou chegar lá, e não é isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem para ensinar, para transformar o coração da pessoa. Então a gente entende tudo errado, né? É o conflito, né, da gente. Está na fila? Está na fila. Pegou a senha? Pegou a fila. Não, acho que só um risco também que pode ter, acho que até um pouco dentro, casando um pouco isso com o que foi falado, a ideia de você não pode sofrer, nem muito no sentido da prosperidade, mas do tipo assim, que você ter uma atitude de sofrimento no luto, ou na dor, ou algo do tipo, é visto como, você na verdade está lamentando, assim, aqueles conselhos que não ajudam muito, do tipo,
você está sofrendo, mas Jesus sofreu muito mais que você. E assim, lide com isso e não... Então, aí é que a gente viu a semana passada, é a negação do sofrimento e a negação do sofrimento alheio. Eu acho que o nosso amadurecimento envolve a gente entender o sofrimento do outro e tentar aproximar-se do outro. Não é fácil viver só, mas muitos vivem sós porque querem, se retornam reclusos, mas também porque eles são deixados reclusos. A gente precisa entender e lidar com isso, né? Eu acredito que a gente precisa aprender, amadurecer. O amadurecimento da igreja faz isso. Sobre o caso que a menina falou lá, da Esther, nós não sabemos, pela Bíblia nós não temos o dia da morte. Ah, sim, nós não sabemos nem como será, nem quando. Mas a questão como que a vida da Esther trouxe glória para o nome de Deus? Quando alguém se dispôs a passar a noite com ela no hospital. Isso não é um cumprimento do mandamento? Amar o próximo? Toda vez que alguém cumpre o mandamento, está glorificando a Deus, gente. A glória de Deus é que a gente viva no padrão dele. É isso que é o ponto final dessas aulas de Jó. No final das contas, Jó vai amar mais a Deus, vai cumprir o mandamento. Tá? Ixi, saiu ali. Deixa eu ver o que eu fiz aqui que saiu. Não sei o que foi que eu fiz, saiu. Talvez seja isso aqui, quer ver? Vamos aprender também que não se trata da nossa vontade, mas da vontade de Deus, irmãos. Eu não sei se vocês viram aqui, eu cheguei a pôr uma frase, mas não li aqui. O sofrimento dos servos de Deus nem sempre é fruto da falta de justiça pessoal, nem sempre é pecado. Às vezes nós somos levados ao sofrimento para trazer glória ao nome de Deus e nem sempre é pecado. Os discípulos pensavam assim. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: quem pecou, ele ou o pai dele, para ele estar desse jeito? Aí Jesus chega e fala assim: nem ele, nem o pai dele, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe? Nesse sentido que eu tinha falado, porque nem sempre o quem está do lado, o irmão ou o incrédulo, vai reconhecer isso na nossa vida. Sim, mas amadurecer ajuda a gente a perceber. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece, a gente fica com mais sensibilidade para isso. Eu concordo com o Daniel que diz assim, nós temos uma fé muito imatura. Eu acho que nós temos, nós somos evangélicos, que nós estudamos muito pouco a palavra de Deus em profundidade. Uma vez está alta, outra vez está baixa. A gente trabalha muito na superfície. Jesus Cristo morreu para me salvar e ponto. Não, ponto de exclamação. Aí na outra semana, Jesus morreu para me salvar? Ponto de interrogação, porque não tem mais certeza. Exato. Não, você percebe isso pegando hoje, os pastores passam no sermão, os livros, tudo. Então você coisa no Paulo Coelho, no brinco, porque tudo no Jesus não te levanta, não te salva, isso, aquilo, gente. Não mudou no conteúdo, é no conteúdo no infantil ainda. Exato, nós temos que trabalhar para crescer. Ponto. Não se trata da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Será que Deus vai submeter a vontade dele à minha? Se eu quero as coisas desse jeito, Deus tem que fazer? Sabe onde que isso acontece? Criança birrenta no supermercado. Já viram? Criança birrenta no supermercado? Eu quero. A mãe dá aquele safanão assim, ela, eu quero. Para calar a boca, o que a mãe faz? Não, Deus não faz isso não, gente. A mãe às vezes faz, mas Deus não. Deus não faz não. Jó também visto como um livro que a providência fica muito
no debate, né? O pessoal fica discutindo se a providência vai por esse caminho, vai por aquele, e aí Deus fala um monte de coisa da providência, e aí assim, não fica uma conclusão, a providência tem que seguir esse caminho. Deus fala, eu faço o que eu quero e pronto, e acabou. Por exemplo, o livro de Jó é um livro da providência? É um livro que fala sobre a providência? Sim. Qual é a providência de Deus? Na história dele, desde ele perder tudo. Sim, a providência de Deus agiu nesse sentido. É que a gente sempre vê providência com ponto demais na frente, né? Sempre positiva, né? É ato providente de Deus, ou providencial de Deus, Deus usar Satanás, aqui no caso. Gente, não é a nossa vontade, é a de Deus. Deus não pergunta para Jó se pode mandar Satanás, mas Deus tem a vontade e deixa Satanás ir. Se Deus perguntasse para Jó, o que você acha? O que você acha que Jó ia falar? Sai para lá, Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Lógico, eu também. Se Deus abrir essa brecha e falar, o que você quer? Quer que eu mande Satanás mexer aí nas suas coisas? Eu falo, de jeito nenhum. Sinal da cruz para ele. Mas não é a minha vontade, é de Deus. Deus não pergunta para Jó, não tem aqui nenhum versículo. Jó, o que você acha? Estou com uma ideia nova aqui, rapaz. Eu acho, obrigado, Wesley. Estou com uma ideia nova aqui de dar um up na sua fé e eu vou fazer assim. Não, Deus vai e faz. Deus vai e faz. Quem levantou? Vai lá. Então, quando eu estava lendo o livro de Jó, tem um versículo aqui que eu fiquei, me chamou muito a atenção, né? Esse 3, capítulo 3, versículo 25, ele fala assim, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Aí eu peguei e fiquei, será que foi por isso? Eu comecei a me questionar de várias maneiras, Deus queria agir naquela... Que versículo que é esse aí? Fala para mim. Capítulo 3, versículo 23. Eu peguei e falei, 25, versículo 25. Aí eu me questionei, eu falei, será que Deus queria tratar... um bom versículo, obrigado por... É um bom versículo esse. Esse é um versículo que denota que Jó tinha sempre expectativas muito positivas decorrentes da sua vida reta com Deus. Então talvez ele tivesse essa vida reta com Deus um pouco com medo dessas coisas que ele não queria que viesse. Vamos estudar para chegar lá. Bom versículo. Irmãos, eu preciso terminar porque o horário já está avançado. Eu queria aprender mais uma lição. Não se trata da resposta de Deus a você e ao que você faz, mas da resposta que nós damos a Deus. A única resposta esperada é aquela que glorifica a Deus. O final do capítulo de número 2, ou o final do capítulo de número 1, Jó diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então assim, a questão toda não é o que Deus vai responder a você e as demandas da sua vida, mas o que as demandas da sua vida vão levar você a responder para Deus. Você tem que aprender a responder para Deus para a glória, de forma positiva. Só que às vezes você fica bravinho, ou bravinha, ou bravão, e fica meio chateado com Deus, e pisa duro com Deus, e aí vai para o caminho que não agrada a Deus. Essa não é uma resposta que Deus se agrada. Deus se agrada de uma resposta, por exemplo, como a de Zaqueu: darei tudo o que eu fiz de mal para os homens, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou daquela resposta que o próprio Jesus sugeriu: se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho e joga fora.
Irmãos, nós precisamos dessa maturidade. Nós não estamos aqui para viver para nós mesmos. Ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 7 e 8. Você não tem o direito de fazer da sua vida o que você quer, porque ela não te pertence. Se você é de Cristo, você foi comprado. Lembra como foi que nós começamos esse estudo? Como é que foi? Quem estava no começo, né? Como é que foi? Começamos com um versículo e uma pergunta. De hoje? Lucas 7. Falava sobre o servo inútil. Somos servos. Seremos inúteis quando tivermos feito tudo o que deveríamos fazer. Mas enquanto não tivermos feito tudo o que deveríamos fazer, o que nós somos? Porque o que Jesus disse é: vocês fizeram tudo o que deveriam fazer, vocês devem dizer que são servos inúteis. A minha pergunta é: e se nós chegarmos à conclusão de que ainda não fizemos tudo o que deveríamos fazer, somos servos o quê? Negligente. Hã? Negligente. Somos servos miseráveis que precisamos de graça, de misericórdia. Somos servos que precisamos de graça e misericórdia. Precisamos do Senhor. Irmãos, eu vou encerrar. Deixa eu ver se tem mais um slide. O último slide, não é? É um slide de finalização só. É um slide que faz essa provocação. A partir da semana que vem nós vamos ver aquele desenvolvimento que é o como, né? Então agora a gente já tem os padrões, os porquês, desenvolvimento, não negar. A gente tem essa moldura: não negar, confiar no caráter de Deus, compartilhar para a gente crescer juntos. A gente tem que entender que o sofrimento nem sempre é um problema de falta de justiça. Às vezes é um processo de Deus na direção certa para a nossa vida. A partir daí vamos ver como é que Jó reagiu, porque Jó uma personagem extremamente humano, extremamente parecido conosco. Só que assim, em um certo sentido ele exagera o que nós somos, porque Jó vai mesmo falar muitas coisas contra Deus. E nós vamos ver nessa dinâmica de quando ele se coloca contra o que está acontecendo, questionando, nós vamos ver o que é que Deus vai fazer. Deus também não vai ficar caladinho, não. Então, e nós vamos ter que chegar a uma conclusão: por que Deus fez do jeito que fez, tá bom? Irmãos, eu sei que é um assunto que assim, exige quebrantamento. Eu peço a você que ore, que fale com Deus sobre a sua vida. Esse processo de viver inclui viver momentos difíceis. E nos momentos difíceis temos que saber viver. Tá? Saber viver para extrair o melhor, para que também no sofrimento glorifiquemos o nosso Deus. Amém. Eu queria tanto te falar, né? Eu queria cantar uma música, mas eu acho que ela não vai sair porque eu não sou muito bom para tocar e cantar ao mesmo tempo. Mas tem um hino que eu gosto muito, me mandaram pelo Face esses dias. Com a minha voz clama ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar eu estou.
quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há um lugar onde refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livra-me, vem do forte tentador. Vamos ficar em pé? Bruna, você conhece, né, Bruna? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me estou, diante dele exponho a minha aflição. Próxima semana, Bruno, se você vier, vamos cantar, Bruno? Aí a gente ensaia. Achei linda essa música. Eu já conhecia. É do coral. É do coral? Ah, por isso que eu já conheci essa música. Ai, gente, temos muito que crescer e amadurecer. Senhor, agradecemos, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. És a razão do existir. É para Ti, Senhor, que nós somos o que somos. É confiados no Teu amor que vivemos. Amor que se renova, ó Pai, e que renova as nossas forças como a da águia. E que quando estamos em sofrimento, o amor que nos socorre. Amor que nos serve de companhia. Amor que revigora a nossa fé. Nem sempre, Senhor, somos sábios para lidar com as lutas. Às vezes, perdemos o rumo, olhamos para as ondas, para os ventos e não para Ti.
Ajuda-nos a estudar esses temas e o tema do sofrimento com um coração quebrantado. Coração de quem te ama. Coração que entregue a ti, está pronto a te servir. E sempre sabendo que podemos ser sempre melhores, mesmo quando fizermos tudo. Pai, obrigado pela palavra tão abençoada do livro de Jó. E nos ajude a entendê-la melhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, vou dar aviso rapidinho. Osias, apresenta sua filha para nós, por favor. Minha filha primogênita, Débora Fernanda. Débora já veio na classe escola dominical, já veio no culto à noite, que eu lembro, né, Débora? Mas de quarta-feira é a primeira vez, né, Débora? Isso. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a Débora canta muito bem. Eu espero que um dia conseguir conferir isso, né? Não sei se é assim orgulho de pai, viu, Débora? Mas ele está muito orgulhoso da sua voz, viu? Olha lá, ficou vermelho. Olha lá. Né? Seja bem-vinda, tá bom, Débora? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Os outros todos de casa. Tem algum aviso de eventos deste final de semana? Algum aviso? Jantar, né? Ah, jantar romântico, né? Sabe o horário do jantar? A dona Sônia está dizendo que vai depender da quantidade de pessoas. É mesmo? Não está vendo nem horário ainda. Ah, tá. 20 horas. 20 horas. Está confirmado o jantar ou ainda vai depender de confirmação? Está confirmado, sim. Ótimo. Então tá bom. Então sábado às 20 horas, tá? Que Deus abençoe vocês todos. Vamos com Jesus Cristo. Para quem esteve no domingo, eu falei na segunda-feira só, né? O pastor Marco gostou demais da igreja, da recepção de vocês. Elogiou bastante, principalmente a juventude. Ele apreciou muito a convivência conosco, que para nós foi um grande elogio, né? Um grande elogio. Ele é muito simpático também, mas ele gostou muito da convivência. Postou mensagens no Face, depois me mandou um e-mail agradecendo, né? Então, muito obrigado para todos. Foi uma experiência diferente e bem interessante para nós. Não foi, Jonas? Gostou, Jonas? E o intérprete pela idade dele, Como assim, né? Teve 2 intérpretes, o Jonatas pela manhã e o Mateus à noite. Jonatas vai interpretá-lo na sexta-feira comigo, lá o dia inteiro. Vai se preparando, tá? O Mateus, porque eu não vi você falar. Deus abençoe, bom descanso, irmãos. Vamos com Jesus. Yes. olha o